Meus amigos, e aí? Pronto para mais uma dose de teologia? Então, hoje, dia 28 de outubro, quero mandar um forte abraço a todos os funcionários públicos, que eu também faço parte, sou da prefeitura. Eu sei que tem muitos que dão maus exemplos, e aí tem uma turma agora com muita raiva de nós, funcionário público, mas tem muitos que dão maus exemplos mesmo, infelizmente. Porém, eu e muitos outros que dão bons exemplos, eu quero deixar aí um forte abraço para que você possa ter mais ânimo em fazer a sua profissão bem feito para ajudar toda a população. Também hoje é dia do flamenguista, e aí nação, forte abraço, tá lá os ossos. Já sofremos muito, não é verdade? Sofremos muito, mas ultimamente é só alegria, graças ao bom Deus, a boa administração que temos. Vamos que vamos para o que interessa. Eu sei que nessa muitos já vão sair aí do vídeo, não vão assistir até o final, mas eu tinha que deixar registrado, tá certo? Bom, o tema de hoje é: precisamos aprender a separar o conteúdo da forma. Eliel, mas como assim? Isso é impossível. Verdade. Um filósofo, eu não vou acertar o nome dele, tá? Mas eu vou pronunciar aqui e vai estar aí na escrita, você pode depois analisar. Ou pode me ajudar aí abaixo, botando a pronúncia certa. Eu acho que é Rudolf Ayam. Ele diz o seguinte: forma é a configuração visível do conteúdo. E aí eu falei, meu Deus, é forte esse manto. Ou seja, a forma é o significante e o conteúdo é o significado. Para você entender melhor, se qualquer problema da matemática, para resolvermos, tem uma fórmula correta e essa fórmula vai nos fazer chegar ao resultado. Então, a forma é a fórmula da matemática e o conteúdo é o resultado que a gente consegue chegar usando a fórmula correta. Tá ok? Ficou claro para você? Então, por que eu estou falando isso? Porque na minha leitura diária de hoje eu me deparei com Mateus 23, onde Jesus diz para a multidão e os seus discípulos o seguinte, ali no início, do 1, o 2 e o 3, ele diz, no versículo 2, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. E aí eu falei, meu Deus, como separar a forma do conteúdo, o conteúdo da forma? Isso é inseparável. Como nós conseguiremos fazer isso? É impossível a nós, homens mortais, Senhor. Mas aí, Paulo vai nos dizer, lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí olha o versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Eu falei, meu Deus, então peraí, eu estou começando a entender esse negócio que o Senhor quer me dizer. Então significa que sim, através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos discernir tudo, nós conseguimos separar até mesmo o inseparável, que é o conteúdo da forma. Ou seja, aqueles que, líderes, pastores, políticos, pessoas que dizem até a verdade, colocam a verdade, nos ensinam, pregam a verdade, mas na hora deles aplicarem a forma da sua vida e praticarem, dar os frutos, eles não conseguem. E como separar isso? Na igreja nós não conseguimos, a maioria de nós não consegue. Um irmãozinho, ele tá a polêmica aí do pastor Ed René Kivit. Eu não vou defendê-lo e nem criticá-lo, porque o que ele falou da forma, olha a forma, como ele disse, é impensável, não dá para defender. Apesar de eu entender o que ele quis dizer, que um outro vídeo eu posso até tá trazendo. Hoje à noite nós vamos estar na live debatendo sobre religião e poder, reino de Deus versus reino dos homens, reino terreno. Então, nós vamos estar às 20 horas aí com o teólogo Luciano Mazelo e o historiador Laerte Lima, debatendo esse tema, religião e poder, e obviamente isso não vai poder ficar de fora, isso vai entrar na pauta, nós vamos
explicar, e lá eu vou ter mais tempo para estar explicando o que ele quis dizer na minha forma de entendimento, né? E a forma como ele disse que foi a errada. Mas isso, olha que interessante, o que Jesus disse ali em Mateus 23 é exatamente para nós sabermos lidar com isso. Ou seja, eu já aprendi muito, fui muito bem ensinado na pós-graduação com os ensinamentos do pastor Ed René. Sim, ele tem muitos livros, muitas coisas maravilhosas. Então, tudo que ele disse não é anulado pelo erro do que ele fez agora. Da forma errada como ele colocou agora, não anula, não deve anular tudo que ele já falou de bom. Nós devemos guardar o que falou de bom e o ensinamento correto e aplicar na nossa vida. Porém, tudo isso que ele já ensinou de bom também não o imuniza das críticas que ele vai receber agora. Então é isso que nós precisamos entender. Eu mesmo, aqui no meu canal, está aberto democraticamente aí o espaço dos comentários para discordar do que eu falo, concordar, me ajudar aí com a pronúncia desse nome aqui, desse filósofo. Entende? A gente precisa, nós que estamos na posição de liderança, de oratória, vamos receber crítica em alguns momentos por erros nossos. Só que isso não pode anular quem eu sou, quem ele é. Então, é isso que Jesus está dizendo. Vamos andar com 2 saquinhos, um bom e um furado. Todos nós já aprendemos isso desde pequeno. No saco bom, a gente coloca as coisas boas e no saco furado, a gente joga as coisas que não prestam. Tá certo, meus irmãos? Nós precisamos aprender a separar o conteúdo da forma e a forma do conteúdo. Mas, Eliel, é impossível. Aquele irmão que eu admirava, ou a Flor de Lis, né, que é também um caso aí que está... Meu irmão, as músicas espirituais de unção não podem ser anuladas, tiradas dos nossos cultos, porque a mulher fez alguma coisa, ou deixou de fazer, ou está sendo julgada, ou vai ser condenada ou não. Para a gente não importa, porque se fosse assim, nós não deveríamos ouvir ninguém, porque todos nós erramos em algum momento da nossa vida, porque não somos perfeitos. Então, precisamos aprender o que é correto, devemos guardar tudo aquilo que é bom e imitar o que é correto, os bons exemplos. Os maus exemplos a gente deixa fora, mas Eliel, é difícil. A gente acaba chamando o pecador pelo nome do pecado que ele praticou. Está errado. Jesus não chamou aquela mulher de pecadora. Ele chamou mulher. Vai e não peques mais. Aquela mulher lá no poço, quando ele encontrou, João capítulo 4, Jesus, mulher, dai-me de beber. Mulher, chame o teu marido. Jesus tratava as pessoas pelaquilo que elas eram, não pelaquilo que elas praticavam. O que queres que eu te faça? Homem de pequena fé, homem de pouca fé, homem de grande fé, nunca vi fé em Israel como a deste homem. Jesus sempre tratou nós pelo que nós somos, pela nossa humanidade, e não pelaquilo que nós erramos ou deixamos de errar, ou acertamos ou deixamos de acertar. Não é porque eu faço algo bom que eu sou bom, não é porque eu faço algo de ruim que sou ruim. Alguns são ruins e por isso só faz coisas ruins. Aí é outro caso. E outros são bons e só faz coisas boas também. Mas a maioria de nós tentamos ser bons e em alguns momentos vamos fazer algo que é ruim. Então nós precisamos aprender a lidar com isso na igreja, senão vamos viver discriminando a todos, a tudo e todos. Precisamos ter o discernimento do Espírito Santo de Deus e discernir as coisas espirituais pelo olhar espiritual e as coisas carnais pelo olhar carnal e espiritual. Porque até as coisas carnais também precisamos olhar pelo olhar espiritual da coisa. Tá certo, meu irmão? Te aguardo mais tarde, hoje, às quarta-feira, Dosagem de Teologia. Vamos estar falando sobre a série Religião e Poder, segundo capítulo, e hoje, Reino de Deus versus Reino dos Homens. A qual você pertence? Quais são as regras de cada um desses reinos? Vamos estar falando sobre muitas coisas bem interessantes e eu aguardo você mais tarde. Um forte abraço, tá lá os ossos,
e até o próximo vídeo.